Bom, pessoas, hoje é minha vez, né? E como hoje teríamos aula de geografia, então eu organizei aqui alguns minutos para falar para vocês sobre o conteúdo, né, do Geografia 2, que a gente já inicia agora, a revisão. Vai falar sobre geopolítica, né, e vai trabalhar o conceito de ordem mundial. Enfim, uma ordem mundial, o nome já diz, né, é algo que se organiza internacionalmente. O conceito de ordem mundial, ele trabalha a visão, né, de que há uma divisão de poder no mundo e que todas as relações econômicas, internacionais, enfim, se direcionam para essa hegemonia, para esse poder, né? Ao longo da história, né, é bem recente esse fenômeno, ele tem, né, uma relação com a globalização, né, os processos da globalização, e ela se intensificou a partir da primeira revolução industrial, né, dando poder, então, a hegemonia para a Inglaterra. A Inglaterra, a partir da primeira revolução, industrial, passou a ser, então, a grande líder mundial, dominando o comércio marítimo, a produção da indústria, e isso aconteceu por um bom tempo, até o crescimento econômico e industrialização de outros países europeus, como a Alemanha, como a França, né? E desvinculou um pouquinho, né? Tirou da Inglaterra essa hegemonia única, aliás, é a hegemonia única, né? No poder econômico mundial, tá? Essa foi a primeira ordem mundial. Nós temos na história 3 ordens mundiais, tá? Essa foi a primeira, então iniciou com a primeira Revolução Industrial, com o domínio da Inglaterra, até na metade, assim, do século XIX, quando essas outras potências europeias começaram a se industrializar também. A partir desse momento, aí a gente vai ter uma aproximação com a partilha da África, né, o neocolonialismo, os movimentos imperialistas, onde essas outras metrópoles europeias também vão querer uma parte, né, da pizza africana, principalmente, para ter ali o seu fornecedor de matéria-prima e também o seu mercado consumidor. Isso a gente já sabe, vocês já sabem, vai ser um dos motivos, né, da eclosão da Primeira Guerra Mundial. E apesar, né, e não só isso, vai definir também, vai dar mais um passo na divisão internacional do trabalho, que é, na verdade, a maneira que se divide o mundo em produção econômica, né? Os países que fornecem matéria-prima e aqueles países que usam essa matéria-prima para transformar em outros produtos e revender para os demais países, tá? Então, essa foi a primeira ordem mundial e ela vai se encerrar com o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí, na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma grande ruptura, né? Uma transformação, tanto que a partir daí a Inglaterra vai perder a hegemonia e vai passar, então, a ter uma nova organização internacional. A Segunda Ordem Mundial, então, é a ordem bipolar, é o período que vai existir entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início dos anos 90, né, 1991, para ser mais exata. É um período em que vai ter uma nova organização, né, da economia mundial e também geopolítica, onde a gente vai ter 2 polos, por isso bipolar. De um lado, liderado pelos Estados Unidos, a gente vai ter o polo capitalista, e do outro lado, liderado pela União Soviética, o polo socialista, em que vão haver, né, disputas ao longo desses anos, né, de Guerra Fria. E aí, como começou definitivamente a Guerra Fria, né? Não foi assim, acabou a Segunda Guerra,
agora o mundo tem dois ideais, duas ideologias, dois sistemas, e a gente vai repartir o mundo simples assim. Não, né? Então, foi que no final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, depois de perder a guerra, foi dividida entre 4 potências. Uma delas, a União Soviética, que ficou com o lado oriental da Alemanha, e as outras 3, os Estados Unidos, Reino Unido e a França, que ficaram com o lado ocidental. Enfim, essa divisão, né, vai gerar um medo muito grande do Truman, que era o presidente dos Estados Unidos na época, de um avanço soviético. E para barrar esse avanço soviético, então, ele criou a doutrina Truman, que dentre das ações, né, havia o Plano Marshall. O Plano Marshall consistia numa ajuda econômica, numa ajuda financeira para reconstrução dos países pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ele financiava, né, os Estados Unidos financiavam esse crescimento, e aí, em troca, havia uma relação de fidelidade entre eles, né? Caso houvesse algum outro conflito, o número de amigos, né, do grupo capitalista se apoiaria numa guerra. Era vinculada essa ideia, né, da doutrina Truman de liberdade, democracia, né, nos países capitalistas, e eles pintavam o regime soviético como tudo de negativo, que era totalitário, enfim, que queriam dominar o mundo, né? Os comunistas queriam dominar o mundo, e para deter esse avanço foram que essas ações foram feitas, né? Aí começou definitivamente a Guerra Fria. Em seguida, né, após 1947, a construção do Muro de Berlim nos anos 60, né, a divisão literal da Alemanha, a corrida armamentista, a corrida espacial, as guerras indiretas, porque por mais que não tenha tido nenhum conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, eles financiaram muitos conflitos pelo mundo, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Afeganistão de 72, a própria Guerra do Vietnã, né, que talvez seja mais conhecida, o que fez com que eles não se envolvessem diretamente num conflito, até porque não convinha a eles, seria um gasto muito grande, um desgaste muito grande, e aí financiaram, então, os conflitos pelo mundo. E é importante falar também, nesse momento, da paz armada, porque embora não houvessem conflitos, né, o que significa a paz, todos os países, né, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, estavam armados até os dentes, inclusive com bombas nucleares, e enfim, isso era divulgado como uma ostentação absurda, através dos veículos de informação, indiretamente também através do cinema, dos quadrinhos, né, e toda manifestação artística, que também virou um instrumento de luta entre os dois. Já nos anos 40, início dos 50, né, os países dos blocos se uniram, né, em uma aliança. Do lado capitalista se criou a OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, e da parte socialista se criou, então, o Pacto de Varsóvia. E aí essas duas forças foram as responsáveis, né, por administrar, digamos assim, essa disputa de poder durante o período da Guerra Fria. Mas quando a Guerra Fria acaba? Ela acaba, tem um ano, né, 1991, mas é um processo que vem acontecendo a partir da metade dos anos 80, quando a União Soviética já está desgastada, né, se verificou que o plano inicial não estava funcionando, então estava praticamente falida, diversas pessoas viviam na miséria, na pobreza, então o estado de bem-estar social não funcionou na União Soviética, e a queda do Muro de Berlim, né, que aconteceu em 89. E aí a queda do Muro de Berlim é vista, né, como o símbolo final da Guerra Fria, e foi o fim da União Soviética,
certo? Aí, com o fim da União Soviética, se termina esse período da história, esse período da geopolítica mundial do século XX, chamado Guerra Fria, e aí começa a nova ordem mundial, que é a Terceira Ordem Mundial. Essa Terceira Ordem Mundial, então, é conhecida também como uma ordem multipolar, e vem do termo multi, né, porque diversos pontos de influência, de poder, vão surgir no mundo. Depois do final da União Soviética, os outros países que faziam parte da União Soviética ficaram independentes, né, conquistaram sua independência, e se formou a Comunidade dos Estados Independentes, que é a CI, que é uma espécie de bloco, né, não chega a ser um bloco econômico, mas é um conjunto de países que pertenciam à União Soviética, que se ajudam e se aliam, né, economicamente. Aí tem uma questão delicada de gasodutos, de distribuição de energia, e a Rússia continua sendo um dos principais países que fazem parte desse grupo, inclusive, né, cheio de conflitos, como a gente vai ver mais para frente. Mas, enfim, hoje, né, essa ordem multipolar, eu digo hoje até início desse ano, 2020, depois eu digo por quê, essa ordem multipolar ela vai ser caracterizada pelo domínio econômico, não necessariamente bélico dos países, né? A gente tem diversos países espalhados pelo mundo todo que são referência econômica, que são grandes poderosos, né, da economia, liderado, obviamente, Estados Unidos está no topo da economia mundial, mas nós temos a China, nós temos o Japão, nós temos a União Europeia, né? Então são países super fortes economicamente e que tomam frente desse né, do mundo multipolar que a gente vive hoje, né, dessa nova ordem. Então essa terceira ordem mundial, ela fica caracterizada por vários países que são dominantes economicamente e que ditam as regras, digamos assim, no mercado internacional, né? São super influentes. E aí, quando a gente fala em mundo multipolar, a gente fala de uma integração econômica que antes não existia, né? A globalização nunca se mostrou tão presente, a importância dos meios de comunicação nisso é super, né? Enfim, super importante. E aí a gente vai ter uma divisão que antes era leste e oeste, de países do lado oriental e do lado ocidental. Agora a gente vai ter uma divisão norte e sul, onde os países do norte são considerados desenvolvidos e os países do sul são considerados subdesenvolvidos, né? É claro que tem exceções nisso e essa divisão de países norte e sul tem diversas críticas, mas enfim, é uma das regionalizações que a gente usa para definir esse posicionamento econômico atual. Mas o que é desenvolvido, o que é subdesenvolvido ou o que é em desenvolvimento, né? A ONU não usa essa nomenclatura porque ela acredita que cada país tem o seu próprio jeito de caminhar, né? Mas organizações internacionais como o FMI, por exemplo, classifica os países de acordo com o seu índice de desenvolvimento. E o que é isso? Um país desenvolvido é aquele país que tem um alto índice de desenvolvimento econômico, ele tem indústrias, né? Ele é praticamente industrializado no seu território, né? Tem um ótimo IDH e também muito investimento em tecnologia. E a tecnologia, ela vai ser definida por investimento em pesquisa, investimento, né, na criação de novas patentes, de novos produtos, e isso se torna bem claro quando a gente olha um país desenvolvido e um país que não é desenvolvido, tanto seja ele em desenvolvimento ou sub, tá? Esses países desenvolvidos, eles são os donos da economia internacional quando se fala em divisão internacional do trabalho. São aqueles países que vão vender o que há de mais caro, que é o conhecimento, que é a tecnologia, e vão ser aqueles que vão comprar barato a matéria-prima fornecida por aqueles países que não são desenvolvidos, tá? Esses países, eles possuem as principais instituições financeiras do mundo, possuem os principais tecnopolos, que são regiões onde tem diversas empresas de tecnologia, por exemplo, o Vale do Silício,
né? Nós temos também esses países que são os responsáveis, né, por essa nomenclatura norte-sul, né? E aí, quem são esses países? A gente tem, por exemplo, na Europa, diversos países que são, dentre do G7, que são as 7 nações mais ricas, a gente tem a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Itália, né, que são líderes na Europa em desenvolvimento econômico. Nós temos também, na Ásia, o Japão e a China, né, além dos tigres asiáticos, que é Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura. E na América nós temos só a América anglo-saxônica, então Canadá e Estados Unidos, os Estados Unidos que é o maior, né, na economia global. Nesses dois países, assim, a área de maior desenvolvimento, que é a área dos Grandes Lagos, ali próximo a Nova York, ali, e também no sudoeste, no Vale do Silício, como eu falei antes. Mas na Oceania também nós temos, né, dentre os países desenvolvidos, a Austrália e a Nova Zelândia, que por mais que não sejam as maiores economias do mundo, são dois países importantíssimos da Oceania, que os dois estão entre os 10 melhores posicionamentos, né, no ranking do IDH. Falando em IDH, né, vocês sabem que IDH é um índice que vai medir a qualidade de vida dos lugares, né, dos países, e que leva em consideração 3 fatores. Leva em consideração a saúde, a renda e a educação. E quanto mais perto de 0, pior é. Quanto mais perto de 1, melhor é, né? Então, nós temos o IDH que pode ser muito alto, pode ser médio ou baixo desenvolvimento. Junto com o IDH, falando sobre o IDH também, né, para vocês terem uma noção, o país que ocupa o primeiro lugar no ranking é a Noruega. O Brasil está na posição 75 do ranking, né? Isso de acordo com os dados de 2015. Vocês têm também, acredito que no livro de vocês, uma tabelinha com os demais países que fazem parte desse ranking, né? Mas além do IDH, a gente tem outras maneiras de medir o desenvolvimento e como se situam os demais países nessa escada, né? Então, a gente tem o PPC, que é a paridade de poder de compra, que é, por exemplo, uma cesta básica aqui no Brasil custa X. A mesma cesta básica com os mesmos produtos no Canadá ou na Inglaterra vai custar X, né? O salário mínimo no Brasil é esse, na Inglaterra é esse. Com quantas cestas básicas eu posso comprar nos diferentes países, né? Nesses dois países para comparar. Então, tem até inclusive uma tabela que mede pelo preço do Big Mac, né? Do McDonald's. E que é visível nos países aqui, não sei, o Big Mac deve estar uns R$30, né? Fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, ele está $4. Então, o salário mínimo nos Estados Unidos é superior ao do Brasil, e no Brasil a gente paga muito mais pelo Big Mac do que um americano paga pelo Big Mac nos Estados Unidos. Então, é mais ou menos essa ideia, né, do poder de compra dos países que mede o PPC, que é a paridade do poder de compra. Outro índice que também surgiu lá no início do século XX, né, por um italiano, que é o índice de Gini, ele vai de 0 a 1 também, que nem o IDH. Quanto mais perto de 0, menos desigualdade, quanto mais perto de 1, mais desigual é. E um país desigual considerado, né, nesse índice é aquele que o dinheiro se concentra na mão de poucas pessoas e a maioria das pessoas fica, então, sem acesso a ao dinheiro, né? Quando a gente fala em países desenvolvidos, né, de economias avançadas, parece que todos são iguais, subdesenvolvidos parece que todos são iguais, mas são diferentes, né? Eles são enquadrados com essas características semelhantes, mas a gente tem que lembrar que cada um tem a sua individualidade.
né? Então, quando a gente compara essas questões, a gente generaliza, mas é importante lembrar que cada país tem as suas particularidades, né? Algumas outras reflexões sobre essa questão, né? Geralmente, os países subdesenvolvidos estão vinculados a um processo histórico de exploração, né? Então, geralmente explorados por esses países que hoje são desenvolvidos e que nem sempre também um país desenvolvido ele possui um bom desempenho socioeconômico no sentido de desenvolvimento humano, né? Então não é porque um país é desenvolvido que ele não vai ter problemas sociais. Não são sinônimos. É importante frisar que um país desenvolvido ele é caracterizado assim por seu avanço econômico, pela sua economia sendo avançada ou não no sentido de acesso à indústria com aplicação de tecnologia, inclusive no setor agropecuário, aplicação de alta tecnologia, no setor de desenvolvimento de pesquisa. Isso hoje, né, eu ainda acrescento que é a moeda, né, que mais vale é o conhecimento, o poder hoje que se tem dentre os países desenvolvidos é o domínio da tecnologia e que é o que separa os países nos dias de hoje. Era isso. Espero que eu não tenha me embananado tanto. Qualquer dúvida, mandem lá no grupo que a gente tira, tá? Que eu tiro de vocês. Eu deixo para vocês algumas sugestões de filmes, caso vocês queiram ver, tá? Então, o primeiro deles é o filme Adeus Lenin. Eu posso enviar o link de acesso para vocês. É um filme que vai mostrar o fim da Guerra Fria. Ele é bem legal, né? Mostra esse processo. Enfim, não vou dar spoiler. Ele é um filme bem interessante para assistir. Também sobre a Guerra Fria tem o Ponte de Espiões, que é um filme com Tom Hanks, muito legal. E também Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, também é um pouco mais, né? Não é tão recente, mas é legal também. E sobre a Revolução Industrial, acredito que também vocês já tenham visto o filme O Germinal, mas daí fica a dica para vocês assistirem também. Beijos, até mais. Já estava esquecendo de dizer por que isso até agora, né? Porque depois da pandemia, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né? A economia mundial está passando por uma ruptura. Então, aqueles países que lideravam até janeiro de 2020, talvez ocupem novas posições, talvez se reafirme o poderio econômico deles, né? Mas isso só o tempo, de novo, né? Para a gente saber, certo?